Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e vou entrevistar a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e pré-candidata ao Senado no Distrito Federal, Damares Alves. Damares Cristina Alves tem 58 anos, é advogada e pastora evangélica. Nasceu em Paranaguá, no Paraná, e mudou-se para o Nordeste ainda criança. Em Brasília, trabalhou como assessora parlamentar e assessora jurídica da Câmara dos Deputados. Comandou o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos de janeiro de 2019 a março de 2022. Disputará as eleições pelo Republicanos. Ministra, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma alegria, já faz tempo que eu queria estar aqui. E bora lá. E pega leve comigo, por favor. Agradecemos também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de junho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministra, eu começo essa entrevista perguntando por que Brasília? Por que o Distrito Federal foi o seu domicílio eleitoral escolhido para ser pré-candidata? Porque moro em Brasília desde 1998. Aqui é a minha casa, é a cidade que eu escolhi para morar, é onde eu tenho a minha família e é o lugar que eu escolhi para morrer. Eu quero ficar aqui até os últimos dias de minha vida. Então, eu sou legítima, a minha candidatura é muito legítima aqui. Meu título estava em São Paulo, porque antes de vir para cá, eu morei 10 anos em São Carlos. Então, eu ainda estava lá porque eu sempre tinha expectativa de um dia voltar. Então, eu nunca acabei nunca transferindo para cá. Mas depois teve um momento que eu disse, não, é aqui o meu lugar. Mas não tinha feito esse movimento ainda de transferir o título. Transferi, e quando eu transferi o meu domicílio para cá, veio aí o convite e eu disse sim a esse convite de estar disputando essa cadeira para o Senado Federal. A senhora é pré-candidata ao Senado pelo Republicanos e quem também é pré-candidata é a ex-ministra Flávia Arruda, sua ex-companheira no governo Bolsonaro, também aliada do presidente e filiada ao PL. A ministra Flávia tem usado alguns slogans, como, por exemplo, Brasiliense Raiz, Eu sou de Brasília, conheço a cidade. Como que a senhora reage aos comentários de quem diz de quem te critica por não ter nascido na cidade? Eu acho que é indelicado falar isso, porque Brasília é formada por pessoas que vieram de todos os lugares. Eu acho que ela vai parar de falar assim, porque está machucando muita gente. O que é Brasília? Brasília é essa junção de pessoas que vieram. Brasília foi construída por pessoas que vieram de todos os estados. Eu sou uma dessas pessoas que veio trabalhar em Brasília, que se apaixonou pela cidade, que ficou. Se a gente for falar de pessoas raízes, quantas pessoas nasceram em Brasília? Quantos anos tem essas pessoas? A maioria das pessoas que moram aqui não nasceram aqui. Então, eu acho que isso é uma discussão muito boba e ingênua, que eu acho que a gente vai se afastar dessa discussão, porque eu me sinto brasiliense. Eu me sinto deste lugar, eu tenho um sentimento de pertencimento a este lugar. E eu amo essa terra e serei uma senadora, se eleita, que vai respeitar, amar e trabalhar muito pelo Distrito Federal. O presidente Jair Bolsonaro e a senhora já disseram não acreditar em pesquisas, né, dos institutos, mas sabe-se que as campanhas costumam conduzir pesquisas internas para saber como que está a recepção dos eleitores. Como que está seu desempenho nessas pesquisas internas? Qual que é o feedback do partido? Como que tem sido isso? Mas foram as pesquisas que me fizeram ser candidata, pré-candidata. Deixa eu explicar. Quando eu transferi o título para cá, o domicílio para cá, eu não tinha nenhuma pretensão de ser candidata. E aí a imprensa descobriu, porque todo mundo achava que eu seria candidata no Amapá, no Pará, em Sergipe, Roraima, até São Paulo. O presidente falou que me queria candidata a senadora lá em São Paulo. Quando eu transferi para cá, a imprensa descobriu. Ela transferiu o domicílio, ela vai ser candidata. E começou a haver uma especulação, todo mundo falar, e de repente a gente começou a ver manifestações favoráveis. E o partido começou a fazer essa pesquisa, começou a fazer essa investigação, começou a ter esse olhar. O nome dela realmente dá certo. Então foi essa manifestação espontânea de Brasília que me fez decidir ser pré-candidata. Então, os números que chegavam eram animadores e os números que chegam ainda hoje são bem animadores. Então, eu estou pontuando legal nas pesquisas e eu vou continuar pontuando, porque Brasília descobriu que eu sou uma boa proposta
para o Senado Federal. Nas pesquisas internas, a senhora fica ali em qual lugar? Você pode, como que é isso? Muitas que chegam para nós, eu estou em primeiro lugar. Tá? Algumas eu empato com a minha amiga Flávia, algumas ela está na frente, mas está tudo muito incerto, porque nós começamos a falar dessa minha pré-candidatura agora em maio, né? Eu me descompatibilizei em março, porque eu tinha uma missão. Por que eu saí do ministério? Eu te explico já. Lá para final de abril que começou a se falar sobre essa possibilidade. Então, faz muito pouco tempo que Brasília está falando que Damares é pré-candidata. Então, nesse período, eu acho que eu pontuei muito bem nas pesquisas e nas enquetes que estão rodando por aí. Como só há uma vaga para o Senado, essa vaga costuma ser casada com o candidato ao governo, né? A ministra Flávia, ela tem um acordo já com o governador Ibanez Rocha. A senhora pretende buscar essa dobradinha ou vai ser uma candidatura? Olha, como que é? o nosso partido também está na base do governador Ibanez, tá? Está na base. Inclusive, eu estive com o governador hoje. Eu gosto muito do governador Ibanez, todo mundo sabe disso. Eu não escondo a minha admiração pelo governador. Mas o meu partido vai decidir se será uma candidatura avulsa, porque é possível, né? Se vai haver aí uma junção de partidos, mas a minha pré-candidatura, ela é para valer, não tem mais volta, não tem mais como recuar. A gente tem sentido que as pessoas querem essa nova proposta que eu trago de uma candidatura para o Senado. Eu trago novos elementos para por que escolher. Por que me escolher para ser candidata? Por que me escolher para essa cadeira? Então, as pessoas estão gostando de ouvir isso. Não então, tem possibilidade de acordo, não. de... Olha, eu não sei como é que vai ficar essas conversas entre o partido, se o nosso partido vai ficar na base, se o Ibanez vai continuar lá com a Flávia, se não vai. Isso é uma conversa entre eles. Eu estou trabalhando de uma forma que eu estou focada no meu projeto, na minha pré-candidatura, conversando com o meu partido, confio na minha liderança local. A minha liderança é uma liderança muito séria e que está animada. O meu partido está muito animado com os resultados do meu nome quando foi posto. Então, o meu partido está encantado com esse resultado. Então, a gente vai conduzir de uma forma muito madura, de uma forma muito coerente. Estando ou não com o governador, nós vamos conduzir essa pré-candidatura. Okay. A senhora tem muita adesão de grupos, né, como evangélicos, conservadores, apoiadores do presidente. Qual será a sua estratégia para agregar votos do centro, né, e trazer ali aquela parte da população menos ligada aos temas dos costumes? Né? Tá. Olha, o que é temas de costumes? As pessoas acabam pontuando aí o aborto, acabam pontuando aí a questão da diversidade sexual, mas eu trago temas que as pessoas classificam como costume e não são. Por exemplo, eu quero falar com as famílias que estão com os adolescentes em processo de depressão, ansiedade, adolescentes com pensamentos suicidas, adolescentes se automutilando. Eu quero falar com o professor que está vivendo a violência dentro de sala de aula. Eu quero tocar nas questões do abandono de idosos no Distrito Federal. Eu quero tocar na violência contra a mulher. Então, eu trabalho e já trabalhei e já mostrei muitas ações relacionadas a temas diversos. Então, eu acho que tem públicos diversos que eu consigo dialogar, além do público religioso, além do público conservador, raiz. Eu tenho, sim, aí alguns públicos que também me ouvem e que eu tenho acesso e que dá para a gente ter um diálogo e dá para explicar o que eu quero fazer representando esses segmentos. Nós temos um segmento que eu converso, que eu tenho um diálogo bem bacana também, que é o setor produtivo. Eu também tenho um diálogo com o agro. Então, eu acho que todos os setores podem conversar comigo e eu vou dizer para você, e eu não vou decepcionar nenhum deles. Eu seria uma senadora que traria muito orgulho para todos aqueles que viessem me apoiar. Na parte econômica, a senhora segue o liberalismo econômico do ministro Paulo Guedes? Sim, e quero ser uma companheira do Guedes lá no Senado. Eu quero que reformas sejam ainda concretizadas, sejam levadas a sério. Eu acredito numa nação pujante, eu acredito nessa economia liberal, nessa economia pujante, acredito no empreendedorismo, eu defendo menos peso da máquina estatal, menos interferência do Estado no setor produtivo. Nós estamos vivendo um momento em que
Precisamos trabalhar os nossos jovens que estão fora do mercado de trabalho, essa geração neném, trabalhando no nanoempreendedorismo, microempreendedorismo, o pequeno empreendedor. Ou seja, a pauta é diversa, a senhora vai tentar não se desvencilhar, mas dizer que não só trata de direitos humanos e temas de costumes, é mas isso? Assim, quem me acompanha sabe que eu sou bem diversa. Uhum. Quem me acompanha sabe que eu tenho condições de dialogar outros temas também e que eu também conheço outros temas e vou flertar muito bem com todos eles. Então, eu sou uma boa opção para o Senado Federal. Perfeito. Mudando de assunto agora, ministra, o presidente Bolsonaro, enfim, indicou o ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Como que a senhora avalia a atuação do ministro André Mendonça nesses primeiros meses como ministro? O ministro André, ele é extremamente preparado. Tá? Então, eu conheço o André dos bastidores. Eu conheço um homem sensato, ponderado, inteligente, um homem que lê muito, um homem que estudou fora também, que fez especializações fora do Brasil, muito bem avaliado como aluno, seus projetos de mestrado. O André, ele é preparado. E quando o ministro, tanto da AGU como Justiça, o André trouxe grandes, ele conduziu de uma forma grandiosa as pastas em que ele liderou. Então, eu gosto muito do André. O André vai nos surpreender muito, mas para o bem. O André, ele é técnico, ele é preparado. Eu tenho acompanhado o trabalho dele e eu estou satisfeita com o trabalho do André. Tem uma ou outra situação que a gente ainda não entendeu, por exemplo, especialmente naquele caso do Daniel Silveira, que todo mundo fala assim, por que o André deu aquele voto? Mas conhecendo o ministro André, ele tem motivações muito sérias e jurídicas para ter dado aquela decisão, que eu discordo, eu não daria aquela decisão, mas o André, ele tem coerência no que faz, ele tem uma coerência de vida também. Então eu não o critiquei, fiquei quieta, mas reconheço a capacidade técnica e jurídica do ministro André. Se o presidente Bolsonaro for reeleito, ele terá mais 2, né, para indicar. Ele já deu algum indício de que seguirá o perfil do ministro André, que também terá esse perfil também ligado à religião ou não? Olha, essa questão da religião, vai ser tão natural ter mais ministros evangélicos no Supremo. Por quê? Há uma indicação de que em 8, 10 anos, os evangélicos serão metade, será mais de 50% da população brasileira. Então é uma questão muito óbvia. Nós temos grandes juristas no segmento evangélico, nós temos grandes juízes, desembargadores, então vai ser uma questão lógica, natural, que nós tenhamos outros ministros evangélicos na Suprema Corte. Mas o presidente não tem falado sobre isso, não tem feito nenhum comentário qual vai ser o perfil do próximo ministro. Uma coisa eu sei, ele quer um ministro corajoso, ele quer um ministro que jogue dentro das 4 linhas da Constituição, ele vai querer um ministro que obedeça à Constituição, que seja um bom jurista, que seja um bom técnico, e os 2 que ele mandou para lá, tanto o Cássio como o André, pode falar qualquer coisa, mas são 2 juristas muito bem preparados. Perfeito. Nas últimas semanas, falando também sobre isso, o STF, o presidente tem apostado nesse embate, né, principalmente em relação aos ministros do Supremo e às urnas eletrônicas. Tem ali uma avaliação interna de alguns integrantes do governo de que o presidente deveria concentrar esforços para rebater principalmente a questão da inflação, da economia, para conquistar os eleitores de centro. Qual que é a avaliação da senhora? O presidente faz certo quando ele vai nessa estratégia? Também os que estão em volta dos ministros do Supremo deveriam orientá-los do mesmo jeito, que eles se atentassem a julgar o que está lá. Nós temos processos parados há anos na Suprema Corte, que eles parassem o tempo todo de estar provocando tanto o legislativo como o executivo. Então que o conselho seja dado para o outro lado também. O nosso presidente, ele reage muito ao que é posto. Tá? O presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa extraordinária, misericordioso, ele é um líder, ele é visionário, ele precisa ter tempo para trabalhar, mas ele acorda todo dia de manhã com uma novidade da Suprema Corte. Então, que o conselho seja dado também para o outro lado. E aí a gente vai trabalhar em harmonia e eu sei que o Brasil vai avançar. Mas o Bolsonaro sempre tem razão. Ministra, mudando de assunto, na última semana houve o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo na Amazônia. Os funcionários da FUNAI lançaram oficialmente nessa terça-feira um dossiê denunciando a militarização do órgão e, enfim, outras críticas nesse ponto. Como que a senhora tem acompanhado esse caso?
Como que tem analisado isso? Lamentando a politização do caso. Eu queria muito chamar a atenção do Brasil para o fato que do outro lado tem duas famílias em desespero, em lágrimas, devem ter filhos, devem ter mãe, parentes, e a gente precisa respeitar muito o que estas famílias estão sofrendo agora. Eu acho que deveríamos concentrar todos os esforços na busca dos dois. Nós temos que concentrar as nossas atenções e orações para que os dois sejam encontrados. Mas vamos parar de politizar. Vamos parar de politizar. Não são só eles que desapareceram naquela imensidão verde. De vez em quando a gente é surpreendido com uma história, ou um indigenista, ou um agente de saúde, ou um piloto, ou alguém que desaparece. É uma área que realmente esse risco oferece para quem entra naquela área. Então vamos parar de politizar. Vamos todo mundo nos unir, mandar as nossas orações, as nossas energias para que eles sejam encontrados. Aí depois sim a gente pode politizar, mas este não é o momento certo de se jogar com a vida dessas duas pessoas que ainda estão desaparecidas. Ok. Ministra, inegavelmente a senhora é uma pessoa polêmica, né? Assim, vamos usar essa palavra com todas as ressalvas. Tem muitos apoiadores, também tem muitos críticos. Todas as suas declarações ali, elas reverberam muito, né? Como a dos meninas usam azul, meninas usam rosa e outras, né? E outras declarações. Como que a senhora lida com os comentários, que são muitos, né? Tanto os positivos quanto os negativos? Como que é para a senhora, para Damares, ler tantos comentários de diversos... E essa é a graça da democracia, né? Essa pluralidade de ideias, essa coisa de você poder discordar da opinião do outro. Eu fico triste às vezes quando vem para a agressão verbal, a ameaça de morte, eu vou te matar porque eu não penso igual a você. O que eu faço quando eu estou diante de uma situação como essa? Eu acabo trazendo para o exercício do respeito à democracia. E o Brasil é isso, o Brasil é uma pluralidade. O Brasil tem uma diversidade, eu penso diferente de você e eu vou respeitar a forma como você pensa. E aí a gente tem que começar a fazer uma discussão sobre a liberdade de expressão no país. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou lutar muito para que você tenha a liberdade de se expressar. Então eu me preocupo muito com as pessoas que não conseguem ter esse entendimento. Nós vamos ter que trabalhar muito isso nas escolas, com as próximas gerações, sobre o respeito à diversidade, o respeito à pluralidade de ideias e o respeito às pessoas. E o respeito às senhorinhas, tá? Eu sou uma pré-senhora, uma pré-idosa, por favor, bora aí dar um desconto, mas olha, às vezes são muito agressivos. Mas eu lido muito bem com tudo isso e sempre que posso eu respondo. Eu respondo a todos os comentários, as críticas também eu respondo. Agora, no início da minha gestão, quando eu fui chamada para ser ministra, eu sempre fui uma pessoa com posições muito claras e muito firmes. Todo mundo que me conhece sabe que esta é a minha história. Eu fui muito criticada, mas muito por conta da minha religião. Muito por conta de que não acreditavam que uma pastora evangélica pudesse ser uma ministra de Direitos Humanos. Aí, neste momento, eu vi uma situação que me preocupa. O preconceito às questões religiosas. Eu vi aí uma perseguição religiosa. E isso me preocupa. Então, eu fiz um diálogo com o Brasil sobre o respeito também à liberdade religiosa no Brasil. Depois começaram a rir das minhas posições, achando elas absurdas. Quando eu falo de menino veste azul, menina veste rosa, não quiseram entender no primeiro momento, mas aquilo foi legal porque todo mundo me chamou para me explicar e eu expliquei. Eu estou falando sobre autonomia e autoridade da família. A família tem autonomia na educação dos seus filhos. A criança veste a cor que o pai e a mãe quiser e acabou. Porque estava havendo um patrulhamento no Brasil que menina não podia vestir mais rosa, nem menino podia vestir azul no Brasil. Tá? Não era eu que estava impondo, é que não estavam querendo deixar. E naquele momento eu mando um recado. Os filhos pertencem à família, os filhos não pertencem ao Estado. Como alguns agentes de Estado estavam pregando no Brasil no passado. Então, as minhas posições, elas têm uma lógica. Então, é só parar para me ouvir. E com o passar do tempo, começaram a perceber, epa, não é que ela tem razão mesmo? Não é que pode dar certo isso que ela está falando? E acabei respondendo muitas críticas, trabalhando muito, fazendo muita entrega. Por exemplo, Jesus sobe no pé de goiaba. Sobe. O Jesus que eu acredito é um Jesus que fala comigo. E aí, riram desta minha história. E eu falei com o Brasil. Eu falei com o Brasil, respeite a fé.
a liberdade de expressão, de fé, especialmente de uma criança. Quando rio da minha história, rio das crianças que acreditam em Jesus, das crianças que acreditam em anjos, né? Então, eu conversei, eu acabei dialogando com o Brasil. Então, é polêmico falar de azul e rosa? Meu Deus, então o Brasil não sabe o que é ser polêmico. É polêmico falar que uma criança crê em Jesus? Então o Brasil não sabe o que é ser polêmico. Então eu acabei... Mas a senhora acredita que a forma como a senhora coloca... Por que reverbera tanto? Porque são temas realmente importantes. Reverberado, tá? Hoje, eu continuo com as mesmas posições, fazendo as mesmas declarações, sem aquela repercussão. É que naquele momento não se permitia pensar uma pastora ministra de direitos humanos. Não se podia pensar numa evangélica conduzindo uma pasta que a esquerda havia sequestrado. Alguns temas de direitos humanos, a esquerda sequestrou e se dizia mãe, que ninguém entendia daqueles temas. Imagina essa louca cuidar de tema de direitos humanos. Aí eu venho, então havia muita resistência. Mas havia uma resistência também que ninguém queria admitir. Muitos não me queriam no poder. Por exemplo, os abusadores de crianças, e há um comércio em torno disso, há muita gente poderosa, há muita gente influenciando na sociedade. Sabia que se eu chegasse ao poder, eu iria pegar um por um. E eu fui longe, e eu peguei muitos. Então, os pedófilos não me queriam no poder, os corruptos não me queriam no poder. Então, eu tinha um grupo muito grande de pessoas que não queriam Damares como ministra. Então, esse grupo todo se juntou. Talvez muitos foram influenciados por pedófilos, por abusadores de criança, sem saber que estavam sendo influenciados por eles. Ministra. Então, havia um grupo contra essa indicação. Mas aí, eu acho que esse pessoal todo desistiu, viu que não dava para brigar muito comigo não, porque eu ia continuar fazendo o trabalho que eu me propus a fazer, e a gente avançou. Continuo, claro, nas minhas posições, mas sem aquelas polêmicas e aquelas repercussões todas. Só para fechar esse tema, é só um debate que eu gostaria de trazer para a senhora. Não há um perigo, por exemplo, como a senhora disse há pouco, sobre a politização de alguns temas como esse? Cito aqui um exemplo. A senhora cita a liberdade religiosa, que é um tema muito importante. Mas a senhora se declara cristã abertamente, mas e as outras religiões, por exemplo, as religiões de matriz, as de matriz africana? E, enfim, a gente leva para outros assuntos. Como separar isso? Como desassociar? Respeitando Existe? todas elas, e foi o que eu fiz. Se você pegar a minha gestão como ministra de Direitos Humanos, aponte um erro na gestão. Aponte uma portaria em que eu trouxe para o Brasil um retrocesso de direitos. Aponte um ato administrativo meu que colocou em risco, por exemplo, as outras religiões. Pelo contrário, eu defendi a liberdade de todas as religiões no Brasil. Mas havia um temor anterior. Então, as críticas vieram muito pelo temor e vieram muito fomentadas por uma esquerda. Deixa eu dizer uma coisa para ti. O nosso ministério, o Ministério de Direitos Humanos, aquele ministério incrível, ele era o coração de uma ideologia de esquerda. E não podia ir uma mulher tão conservadora para lá. E nós não admitimos entregar esse trunfo para os conservadores. E aí agora está todo mundo surpreso. Mas não se tornou um ministério com coração de direita? Se tornou um ministério cuidando de todos. Se tornou... Não existe nenhum aparelhamento ideológico naquele ministério. Tanto que se você der uma olhadinha nos técnicos que eu contratei, eu tenho muita gente do governo anterior que queria a universalização dos direitos. O que eu fiz como ministra? Eu não trouxe ideologias para o ministério, eu trouxe a universalização dos direitos. Eu trouxe direitos para todos e trouxe algumas pautas que estavam invisibilizadas e alguns segmentos que foram deixados para trás. Foi isso que eu fiz. E isso surpreendeu inclusive a esquerda. Poxa, por que não pensamos nisso antes? O que a gente fez? A gente universalizou e a gente falou, todos precisam ser protegidos. Eu não posso escolher um grupo de vulnerável. Vulnerável é vulnerável. Eu não posso ficar selecionando e privilegiando alguns vulneráveis em detrimento de outros. Nós cuidamos de todo mundo e era isso talvez que não queriam, que ainda queriam segmentar direitos no Brasil. Ok. Ministra, agora nós vamos fazer um pinga-fogo aqui, né? Eu vou dizer um assunto e a senhora disse a favor, contra ou se não tem opinião formada sobre isso. Ok. Ok? Vamos lá? Bora. Aborto. Contra. Contra. Inquérito das fake news. Contra. Urna eletrônica. Preocupada. Será que eu abro exceção?
Por que preocupada, Veja ministra? só, eu acredito na tecnologia, acredito que a gente pode realmente dar um exemplo para o mundo de apuração por via eletrônica. Muitos países não querem isso porque temem, né? Temem a fragilidade. Acredito que nós temos grandes técnicos no Brasil que podem nos garantir a segurança nas urnas, mas eu me preocupo como o tema tem sido debatido hoje e acho que temos que dar mais transparência. A minha preocupação não é a forma do voto, é a contagem, tá? A legislação é muito clara. O voto, ele é secreto, mas a contagem não precisa ser secreta. E a forma como os nossos votos eletrônicos são contados hoje, ele também tem sido secreto. Então, é só isso que me preocupa e dá para a gente conversar muito, dialogar muito sobre isso, sem briga, sem confusão, mas acho que o Brasil está entendendo qual é a nossa preocupação. Não é o voto secreto, é a contagem do voto. Ok. Anistia a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela não merecia, o Ministério acertou na decisão. Não essa anistia, ela não Contra. Contra. Governo Ibanez Rocha. Um governo... A favor, contra? A favor. A favor. A favor. A favor. União estável de pessoas do mesmo sexo. Já está decidido, já está pacificado. Comissão que investiga mortes e desaparecimentos na ditadura. Já fez o trabalho, já tem que entregar o relatório final. Então, contra a continuidade. Contra a continuidade. Privatização da Petrobras. A favor. Altos cachês a artistas pagos com dinheiro público. Contra! Vão ralar que Em nem todas eu as ralei. esferas. Em todas as esferas. Vão ralar como eu ralei a vida inteira para fazer que os meus projetos dessem certo. Discurso político em templos religiosos. A favor, desde que não se use isso para coagir. A favor. A igreja é um espaço de conhecimento também, de discussão. Sou a favor e eu faço discurso religioso com os jovens. Eu estou lá sempre à disposição deles para responder perguntas, tudo. Por que não? A igreja também é um espaço de aprendizagem, de conhecimento. Ministra, para fechar nossa entrevista, uma ação durante ainda como ministra que te fez muito feliz, uma que a senhora olha para trás e fala, acertei, e uma que a senhora se arrepende ou que gostaria de ter feito diferente? A entrega do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança. Essa é uma entrega, é um plano que a gente construiu a várias mãos. Nós ouvimos todo mundo no Brasil para fazer essa entrega. A criança está sob ataque, a infância está sob ataque, e nós priorizamos a proteção da infância e temos resultados inúmeros que provam que nós estávamos e estamos no caminho certo na proteção da infância. O que eu me arrependo que não consegui entregar e que está demorando essa entrega? Um plano de direitos humanos muito robusto para vítimas de violência no Brasil. Ela ser melhor acolhida, ela ser melhor amparada, está sendo construído, mas eu não consegui entregar do jeito que eu queria. Então, se eu tiver a chance de voltar, eu vou priorizar o plano de atendimento às vítimas de violência no Brasil. Falando só de outro assunto que está muito ligado aos direitos humanos, a fome. A fome assola 33 milhões de brasileiros. Se a senhora for, como pré-candidata ao Senado, qual que é a solução para isso? A senhora já pensa em algo como parlamentar a sugerir? Te preocupa esse assunto em que medida? Me preocupa o assunto, mas o Brasil já estava dando respostas muito concretas à questão da miséria, da fome, da pobreza. Em 2019, o Brasil começou a decolar. E nós até brincávamos entre nós ministros, que o Brasil era uma baleia, ele era pesado, era uma máquina pesada, mas que estava voando. Então a gente brincava com o Guedes, a baleia está voando. Mas nós tivemos de lá para cá uma pandemia que nos fez mudar o curso da política econômica, nos fez mudar o curso das políticas sociais no Brasil. Se nós não tivéssemos uma pandemia para enfrentar e agora uma guerra, nós já teríamos resultados muito, muito animadores com relação à pobreza no Brasil. O que eu farei? Qual é a minha proposta? As reformas econômicas serem de fato implementadas. O que farei?
trabalhar muito para que o Estado não seja um peso para o setor produtivo. O que farei é que políticas públicas sejam construídas em cima de evidências e bases concretas. Nós pegamos muitas políticas sociais dos governos anteriores construídas em cima de achismo e não em cima de dados e evidências. Então, trazer esses dados e evidências. Qual é o bolsão de pobreza que precisa ser agora alcançado, atingido? De que forma ele tem que ser alcançado? Então, a senhora é a favor de uma renda mínima? Eu sou a favor dos programas de transferência de renda, mas que eles sejam entregues ao Brasil com porta de entrada e com porta de saída. Não existe no mundo nenhum programa de transferência de renda que o necessitado fique eternamente dependente deste programa. O programa ele tem que ser para alcançar e satisfazer as necessidades momentâneas, mas dar a esta pessoa condições de ingresso no mercado de trabalho, condições de empreender, condições de estudar, o menino ir para a faculdade. Então, eu creio num programa de transferência de renda com objetivos muito claros. E vou dizer uma coisa para você, e acredito nessa geração de meninos e meninas podendo empreender no Brasil. Eu acredito muito no nanoempreendedorismo, eu acredito muito no pequeno empreendedor. A gente fomentar isso no Brasil, eu creio que a gente dá uma virada no Brasil, que dá uma virada na economia e logo, logo a gente não vai ter tantas pessoas com fome no Brasil. Ok. Chega ao fim, então, essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a ex-ministra Damares Alves. Obrigada. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de junho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima!